Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bem-vindos a mais um Jogo de Palavra na Rádio Renascença. Hoje vamos mudar o foco, tantas vezes futebol, hoje vamos para as duas rodas, ciclismo, com o inimitável Marcos Chagas. E ainda por cima temos aí um Sporting Porto à porta e Marcos Chagas, para quem não sabe, e eu tive que voltar a ler os rascunhos dos jornais esportivos. Ganhou uma volta pelo Porto e duas pelo Sporting nos anos 80. E então daí também este convite sui generis para falar do ciclismo, do futebol também, porque o Marco também é um apaixonado da bola e tem muitas histórias, mas sobretudo para conviver com uma voz que está, felizmente, no nosso subconsciente há anos e anos e anos, desde que corre e agora comenta para a RTP. Prazer imenso, primeiro de tudo. Muito obrigado, igualmente. Ainda por cima houve uma coincidência enorme quando eu formulei o convite por voz no WhatsApp. Era o aniversário do Marco, dia 19 de novembro, calhou. Foi o Marco que me informou, foi mesmo coincidência, não sabia. Parabéns. Obrigado, mais uma vez. E a primeira pergunta, de muitas, tem a ver com isto de Sporting e Porto. O que era o ciclismo de Sporting e Porto no início dos anos 80? Antes de mais, obrigado também pelo convite, Rui. Foi um prazer estar aqui. O que era o ciclismo? O ciclismo era, naquele tempo, e porque já trazia uma fase muito importante da modalidade nos anos 60, os anos 70, havia uma série de corredores, uma série de gente ilustre que tinha feito a história, não é? Já não precisamos recuar tanto, porque no início, nos anos 20 e 30, quando as coisas todas começaram nas bicicletas em Portugal, também tivemos grandes figuras. Mas eu depois tive esse privilégio de inicialmente começar a minha carreira, vamos dizer, como ciclista federado, porque eu comecei lá na Casa do Povo de Pontevel, que é a minha terra. Sim. Mas entrei no Sporting naquele tempo de uma forma que era normal, que é, nós íamos fazer testes, vamos dizer assim, prestar provas para sermos aprovados nos clubes. E eu, curiosamente, fui aos dois grandes clubes de Lisboa, e do país, Sporting e Benfica. E fiz testes em qualquer deles. Portanto, eu posso dizer que enverguei as camisolas dos três grandes, mas não a competir, competindo apenas no Sporting e mais tarde, uns anos mais tarde, também no Futebol Clube do Porto. Mas fiz isso e tive ali um bocadinho a balançar para que lado é que porque qualquer deles se mostrou interessado na minha prestação e acharam que eu tinha jeito para aquilo. Eu tinha 16 anos, como o Rui referiu, eu faço anos no final do ano, portanto é novembro, sou de novembro, e só na época seguinte é que eu poderia correr como federado, que era o primeiro ano em que isso era possível, 17 anos, idade mínima naquele tempo para se poder participar. E então eu fiquei dividido porque, sendo sportinguista desde sempre, desde criança, daqueles que sofria, quando era pequeno, sofria com os resultados do Sporting, também tinha algo que me fazia balançar muito para o Benfica, é que, por um lado, o meu tio, que era, vamos dizer, a minha figura de referência, tinha sido ciclista no Sport Lisboa e Benfica nos anos 60, chama-se Ramiro Martins, irmão da minha falecida mãe, ainda cá está, um rapaz de 83 anos, mas ainda cá está e está muito bem. E ele foi corredor ali. E depois tinha um outro pormenor que era importante, é que o treinador à época do Sport Lisboa e Benfica era exatamente um senhor que também ganhou a Volta a Portugal, chamado Francisco Valada, que é do Cartacho. Portanto, eu sendo de Pontevel, sou uma freguesia do concelho do Cartacho, e portanto havia essa ligação, havia essa proximidade também. E eu fiquei ali um bocadinho dividido, mas o coração, naquele tempo, ainda batia pela paixão clubística. E eu, se eu vou poder vestir esta camisola que eu tanto gosto, com certeza que vou aproveitar a oportunidade. E assim foi. Iniciei ali numa fase muito importante do ciclismo, ainda tínhamos o grande Joaquim Agostinho, ainda tive o privilégio de conviver com alguns dos grandes corredores daquele tempo, não só do Sporting, aí com o Lionel Miranda, Firmino Bernardino, ainda o Sr. João Roca, enfim, as pessoas que estavam a terminar ou que ainda estavam no ativo, mas com quem eu ainda convivi. E depois, e também em simultâneo no Benfica, o grande Fernando Mendes, que infelizmente também já nos perdeu, já perdemos, e que era um corredor também extraordinário, entre outros. Portanto, entrei ali
numa fase em que o ciclismo era muito importante, em que nós íamos à primeira página dos jornais desportivos. É verdade. Sim. E apenas tinham 3 dias de jornal por semana, não era diário, não é? Sim. A Bola e o Record. E, portanto, naquele tempo nós tínhamos alguma importância. A modalidade tinha eu diria, grande importância, como o atletismo, enfim, como outras. As coisas mudaram, mas não vou esquecer nunca que tanto no estádio de Alvalade, na altura, quanto no estádio das Antas, alguns anos depois, que eu, pelo meio ainda, depois o Sporting deixa a modalidade com o 25 de Abril, porque eu começo exatamente no ano da Revolução, começo a correr em 74, e portanto aí há depois todas aquelas alterações e movimentações a todos os níveis, não é, do nosso país, claro. E isso implicou o fim da modalidade em 1975 no Sporting, e depois nós tivemos que rumar a outras paragens, cada um fez a sua vida, alguns ainda nos mantivemos juntos noutras equipas, outros fui encontrando, enfim, percursos que se foram diversificando, alguns que ficaram pelo caminho, infelizmente, porque também nem toda a gente tinha capacidade para fazer face às dificuldades que havia no momento. Eu próprio, graças ao apoio dos meus pais, também eles pessoas muito humildes, mas que adoravam a modalidade, e havia essa ligação já de familiar e tudo isso, e o meu pai sempre foi um apaixonado pelo ciclismo, a minha mãe sendo irmã também de um antigo corredor, enfim, havia ali uma ligação muito grande, e eles ajudaram muito, e só assim eu também consegui ultrapassar essa fase muito complicada, trabalhando, treinando, enfim, e depois é o percurso que as pessoas sabem até aos 33 anos de idade, mas isto, referindo ainda, e porque o Rui perguntava, a vivência daquele tempo, tanto no estádio de Alvalade, como ainda no estádio das Antas, com os meus colegas, com as outras modalidades, tudo isso, são coisas que eu não vou esquecer nunca. Imagino. Deve ser uma alegria imensa entrar num estádio e ver jogadores de futebol, de hóquei em patins, sim, de atletismo. O próprio convívio fora das competições, porque repara, o lar, nós chamamos assim, não é? Era debaixo das bancadas dos estádios, tanto em Alvalade quanto nas Antas, e portanto nós passávamos ali muito tempo e convivíamos com alguns, não os do futebol, o pessoal topo já era mais difícil, mesmo assim, e em particular no Futebol Clube do Porto, queria até algumas amizades, porque convivíamos mais no estádio, ali próximo, ali na Praça Velasco, que era um sítio onde nos encontrávamos muito, havia ali uma confeitaria onde lanchávamos, e portanto deu para ter algum convívio também com as grandes figuras do futebol daquele tempo. Já agora quais? Tipo, recordo-me perfeitamente do Romeu, do Tibi, Guarda-Redes, recordo-me do Bibota, o Fernando Gomes, que é exatamente, e felizmente perdemos-lo também recentemente, da minha idade, um conjunto... Da sua idade e do seu dia e mês. Exatamente. Dia 19 de novembro, eu nasci nesse dia, ele também, mesma data, infelizmente também já não está entre nós. Mas, enfim, um conjunto de corredores, de jogadores, que junto com os corredores, com o pessoal do atletismo, com toda essa gente, eu tive esse privilégio de conviver aqui ao Alvalade com o grande Carlos Lopes, com o grande Fernando Mamed, para além, claro, do incontornável Joaquim Agostinho, que convivia menos porque ele, como se sabe, dividia a vida entre Sporting e também a equipa francesa, onde correu a partir de 69, e, portanto, era uma relação menor que eu só consigo depois cimentar quando, em 1980, eu fui correr para a França na mesma equipa que ele, aliás, a convite dele. Ok. Mas esses encontros no lar eram fortuitos, não eram combinados. Tanto o Marco tinha um horário de treino, pergunto eu, um horário de treino, e também estava lá o Fernando Mamed ou o Carlos Lopes. Sim, regularmente. Eram coisas... Regularmente. Nós fazíamos, por exemplo, aqui em Alvalade, tínhamos obrigatoriamente que ir duas vezes por semana tínhamos que ir a treinos conjuntos. Portanto, nós, a meio da semana, fazíamos a viagem, no meu caso, vinha de autocarro, outras vezes vinha de bicicleta e trazia um saquinho às costas. À quarta-feira, sim. De Pontevel para claro, para servia de treino, não é? E não havia também a intensidade de trânsito que existe hoje. E, portanto, a estrada, mesmo com muito trânsito, era bem mais fácil de fazer. Mas fazia isso regularmente. Vinhamos treinar à quarta-feira ou à quinta.
dormíamos, portanto, de véspera, e depois no final de semana, se não havia ainda competições, voltávamos a treinar em conjunto. E depois havia aqueles estágios, e eu costumo dizer que eu passei nós todos, eu e os meus colegas desse tempo, passávamos semanas debaixo daquelas bancadas dos estádios. E nos dias de jogo não, porque normalmente ao irmos ver o jogo, o barulho era de tal forma que também não estava muito bem naquilo que eram os nossos locais de repouso. Sim. Mas o convívio esse era exatamente na zona do estádio. Recordo que o Sporting, tal como o Futebol Clube do Porto, tiveram pista de ciclismo à volta do estádio. Portanto, dentro do estádio havia campo de futebol, pista de atletismo, pista de ciclismo. E, portanto, nós, principalmente no final de época, quando havia as competições de pista, que aconteciam no final de cada temporada, convivíamos aí sim muito com o pessoal do atletismo, muito com o pessoal das outras modalidades, mas também partilhávamos grande parte do centro de estágio com alguns jogadores e atletas que viviam ali também. Os Gêmeos Castro viveram ali já numa fase mais adiantada, porque depois é bom recordar que eu volto ao Sporting 9 anos depois, 83, que é quando o Sporting, em 84, que é exatamente o ano em que depois perdemos o Joguinho Agostinho. Sim. Mas isso, vou apanhar também aqueles jovens jogadores, lembro-me do Litos, lembro-me de jogadores que entretanto estavam nos Júniores, não é? Que estavam a iniciar a sua carreira, que algumas foram bem interessantes, o Cadete, esse pessoal que vem depois, que tem menos uns aninhos que eu, são jovens, e eu já estava com 20 e tal anos já a caminho dos 30. Eu lembro-me perfeitamente de ler nos jornais mais antigos do que eu, aquelas etapas contra-relógio antas ou Alvalade. Portanto, faziam-se etapas dentro dos estádios, exatamente. Não é? E também se faziam etapas em entrar no estádio para terminar. Para acabar em beleza, não é? Exatamente. O que é que era essa apoteose popular? Era mesmo estádio cheio como se fosse um jogo de futebol? Era mesmo estádio cheio, é impressionante. Incrível. Isso, porque tanto as competições que normalmente colocavam, tanto nas Antas quanto em Alvalade, colocavam dentro da Volta a Portugal vamos dizer que aquilo era como que um bónus para os espectadores, que é a possibilidade de ao final do dia, tinha acontecido uma etapa, isto em plena volta, acontecia uma etapa ao longo do dia, depois ao final do dia havia esse festival de pista, vamos dizer assim, em que havia normalmente, eu já não apanhei isso enquanto corredor, mas recordo-me enquanto criança, não é? E enquanto adolescente, ver, porque depois, como corredor, já não apanho um contrarrelógio aqui em Lisboa, também à noite, mas que partia do estádio, saía, vinha dar a volta ali ao Campo Grande, sensivelmente ali entre campos, e depois regressava. Sim. Isso recordo-me que fizemos, e nas Antas já não apanho as competições a chegar lá, porque entretanto também aconteceram as alterações, que aliás o próprio Sporting também fez, de retirar as pistas, claro, para aumentar o número de espectadores, claro, no estádio. Enfim, isto ainda antes de pensar no novo estádio. Não é? Muito antes. O Marco falou de nomes transversais do ciclismo português, o João Roque, acima de tudo, né? Porque foi um ciclista que ganhou a reputação por ganhar em Portugal, ganhou no Brasil também, Lionel Miranda, Joaquim Agostinho. O que é que mudou desse tempo para o tempo do Marco Chagas em matéria de treino, de alimentação, do peso da bicicleta? O que é que... Explique-me como é que era ser ciclista nesses tempos. Mudou muito, mudou tudo. Felizmente para melhor. Hoje as condições dos corredores não têm nada a ver em termos de métodos de treino, acompanhamento, alimentação, material utilizado, ou seja, se me recordar que eu tinha uns calções, tinham a fazer a época toda. E aquilo é das coisas mais importantes. Quem anda de bicicleta sabe do que eu estou a falar, que é o selim. Como sabe, o selim, a convivência do selim durante horas, claro, com o nosso corpo é fundamental. Tenha ali uma peça que é importantíssima, que é a mais importante, que é o calção, a qualidade do calção, claro, aquela estrutura onde se assenta ali a zona do rabo, claro, não é? Claro. Que é muito complicado. Nós tínhamos um calção, aquilo começava-se a desfazer ao longo do ano, e era, enfim, nem é bom lembrar disso. Nós tínhamos que comprar desde sapatos, meias, luvas. O clube ou a equipa onde nós estivéssemos dava calção e camisola, mais nada.
A bicicleta éramos nós que a tínhamos que adquirir. Os pneus, tudo aquilo que era, enfim, o desgaste ao longo do ano, éramos nós que tínhamos que suportar. Também? Tudo. A bicicleta era propriedade nossa. Eu, aliás, ao longo dos anos, que tive uma série de bicicletas que ia acompanhando, eu guardei a última, que ficou para a minha recordação, porque as outras comprava, vendia. Nos últimos anos, eu desde correr em 90, portanto, parece que foi ontem, já lá vão 33, já foi no dia 5 de outubro, 33 anos que eu deixei de ser corredor de bicicleta. Já havia marcas portuguesas que nos cediam as bicicletas, ou seja, nós utilizávamos e ao longo do ano eram eles que faziam já essa manutenção, havia já esse apoio, que era uma mais-valia naturalmente, e aquilo que eu estou a falar em relação a equipamentos, em relação a tudo, claro que as coisas mudaram, claro que a partir dos início dos anos 90, eu próprio senti essa melhoria, e os corredores que vieram depois de mim, naturalmente que sentiram ainda mais, também em termos de compensação monetária. Claro. Hoje não. Hoje, há uns anos, esta parte das coisas em Portugal, e não só em Portugal, há corredores que ganham muito mal, muito pouco. Ah, é? Muito Ainda? pouco. Ainda. E o que era o Marcos Chagas? O seu vencimento? Como é que era o vencimento? Era uma coisa constante anual? O Sim, contrato fazia-se? Nós fazíamos contratos de 10 meses, ou seja, de janeiro a outubro, éramos pagos enquanto participávamos, aquilo chegava a outubro e acabava a temporada e, portanto, novembro e dezembro não havia vencimento. E não havia também contratos, o que, aliás, sempre achei que era uma coisa que nos penalizava e penalizou, claro, na nossa vida e no Sim. nosso futuro, porque não há ali qualquer apoio, nem é uma profissão que tenha qualquer tipo de tratamento especial, não é desgaste rápido, apesar de ser desgaste muito rápido, não é? Porque nós deixamos aos 30 e que anos, deixamos de competir, mas a vida que é feita depois tem que ser pensada e vivida a cada dia, trabalhando, fazendo cada um o seu percurso após ciclismo, porque o ciclismo em Portugal não dava para se ficar com o pé de meio e poder viver o resto da vida, longe disso. E quando foi para a França, notou-se essa melhoria salarial? Ou Notou, foi por isso também? Notou, é exatamente também por isso. É evidente que o prestígio de ir competir fazer a volta à França, como eu tive o privilégio de fazer logo nesse ano de 1980, quando fui com o nosso Joaquim Agostinho para lá, foi uma das razões maiores. Mas também porque, em relação ao ordenado que eu conseguia ter aqui, no ano anterior, estamos a falar de 79, consegui que ele fosse multiplicado por 4. Portanto, também isso ajudou, como Mas é o evidente. custo de vida também era multiplicado por 4 ou não? Em França também não era propriamente fácil a vida, se bem que eu parasse lá pouco. Eu ia para lá quando tinha que competir, fiz um ou outro estágio na sede da equipa, que era Besançon, que era o Sr. Jean de Gribaldi, o famoso Visconde, como chamavam, de Besançon, que foi o homem que acompanhou quase toda a carreira do Joaquim Agostinho. Aliás, é ele que o vem buscar no seu início de carreira, e eu, quando estive, era também ele o responsável da equipa. Mas nós estávamos lá pouco, mas recordo-me que havia uma série de fatores que nos penalizava bastante, nomeadamente a percentagem que o Estado francês ia buscar em relação a prémios, em relação a tudo o que nós conseguíamos ganhar, sendo estrangeiros, não é? Que era o nosso caso. Não havia como hoje esta cidadania europeia, era cada um no seu lugar, e nós éramos portugueses, ponto final. E também me recordo que um seguro de vida que tive que fazer no início da temporada era obrigatório. Aquilo, para mim, eu sei que aquilo custou muito dinheiro. Falávamos em escudo, não é? E, portanto, aquilo custou-me assim um bocadinho de dinheiro. Os francos franceses na altura eram um bocadinho caros, mas valeu a pena, valeu essencialmente pela experiência. Só que as coisas mudaram de tal forma, e eu nunca escondo nem esqueço isso, que no final dessa temporada, ao contrário daquilo que eu previa, que era fazer uma carreira além fronteiras, eu um dia estou em minha casa, estava ali a construir a minha primeira casinha, tinha acabado o serviço militar no ano antes, já tinha uma filhota, e portanto a vida não era propriamente fácil, e aparece-me o Sr. Emílio Pinto, na altura treinador do Futebol Clube do Porto, e o Sr. Aníbal Fernando, que era o responsável da secção. Estamos a falar do final de 1980, e eles aparecem com uma proposta muito, muito tentadora. Muito tentadora, de tal forma que eu inicialmente recebi, enfim, simpaticamente e tal, mas sem qualquer
compromisso, não é? Não, e Claro. sem o pensar que, não, nós estamos aqui para que tu vais para o Futebol do Porto. E eu, não, respeitando, dizer, vocês vão compreender, eu estou a correr em França, não vou estar a trocar, sabendo que aqui nem sequer na altura havia profissionalismo, as coisas estavam ainda numa fase muito complicada, enfim, devido às tais alterações, deixou de haver profissionalismo, com o 25 de Abril, tudo aquilo depois demorou a voltar a alguma normalidade. E, portanto, quando eles me dizem, não, mas é que nós não queremos que tu vás, aqui é que é o teu lugar, aqui nós queremos é que tu fiques cá, tu tens é que estar aqui, porque o ciclismo português precisa e o Futebol Clube do Porto quer que seja assim. E fizeram-me realmente uma proposta que me abanou, que me fez falar pessoalmente com o Joaquim Agostinho. Na altura não havia telemóveis, na altura eu falei com a esposa, ele estava em França, esperei que ele viesse, fui ter com ele ao aeroporto e apresentei-lhe a situação, o que estava a passar. E recordo-me dele me dizer, Marco, tu é que sabes, mas eu vou tentar que o Jean consiga melhorar um bocadinho o teu, porque eu não queria que eles me dessem igual, mas pelo menos que melhorassem um bocadinho para eu não sentir tanto aquela diferença, claro, que era grande. Mas olha que não deve ser fácil, e até porque pouco mais do que isso ganho eu nunca me esqueço do que ele me disse naquele dia. E o Joaquim Agostinho era só um dos melhores corredores do mundo, não é? Como nós sabemos, e foi. E naquela época era uma das grandes figuras. Ele tinha outro tipo de benefícios, vamos dizer assim, pela sua qualidade, no que se refere a contratos, às aquelas competições que existiam após a Tour de France, em que ele participava, e isso sim, havia uma boa compensação monetária para ele, mas nunca me esqueço disso, e aquilo abanou-me. Ele falou realmente, telefonicamente, com o Jean de Garibaldi, e ele explicou que com esse dinheiro ele conseguia colocar 2 corredores franceses na equipa. E isso era muito importante, porque as equipas dele eram sempre equipas pequenas, também com um plafonzinho curtinho para gastar, sempre foi assim. E ele tendo outras figuras, mas principalmente o Joaquim Agostinho, eu não queria perder, naturalmente, e eu acabei mesmo por aceitar o convite do Futebol Clube do Porto e regressar a Portugal, onde fiquei. Acabei por ficar toda a minha carreira aqui, mesmo regressando ao Tour, regressámos em homenagem ao Joaquim Agostinho, porque ele tinha falecido, e a organização do Tour decidiu que nós iríamos, porque éramos para estar, neste caso com o Sporting, no tal regresso do ciclismo 9 anos depois de ter acabado, mas foi uma homenagem, não foi mais do que isso. Nós nunca mais lá voltaríamos, aliás, como nunca mais ninguém lá voltou, nenhuma equipa portuguesa voltou, e dificilmente haverá um ano em que isso possa voltar a acontecer. E nesse ano há aquela grandiosa memória da vitória do Paulo Ferreira, numa fuga. É verdade. O Paulo uma fuga de muitos quilómetros, não é? É uma fuga daquelas etapas enormes que havia. A volta de 84, os tours daquela época tinham, em relação à atualidade, no mínimo 1000 quilómetros mais. Ou seja, as etapas eram muito maiores. Depois, até pela evolução do próprio ciclismo, os problemas que pelo meio foram acontecendo, e que a organização e o ciclismo, a União Ciclista Internacional também, em termos gerais, percebeu que tinha que haver aqui o diminuir da dificuldade. Aquelas etapas gigantescas de 250 ou 260 km deixaram de acontecer ao longo do Tour, e baixaram muito. Mas naquele tempo era muito assim. E essa volta foi, mesmo em relação ao que eu fizera em 1980, teve muito mais quilómetros, etapas, verdadeiras maratonas. E o Paulo entra numa dessas, com 2 franceses, e como ele costuma dizer, enganei-os bem. Eles achavam que ele, ia ajudando, mas não ajudava tanto quanto os outros, ganham uma vantagem muito grande, chegam os 3 para a chegada, e o Paulo era um belíssimo finalizador, era um corredor fantástico, mas era essencialmente um grande sprinter. E chegou lá e tratou de lhes ganhar a etapa. Eles não gostaram muito, não gostaram muito, mas nós gostamos muito, e foi um momento muito importante, porque foi uma homenagem que se conseguiu fazer à memória do nosso grande homem, que nós tínhamos perdido em maio, 2 meses antes. Sim, e o Marco estava nessa equipa do Sporting, estava nessa volta, nessa etapa. Aliás, o Marco ganha essa etapa. Exatamente. Em que o Joaquim Agostinho... Chegada à quarteira, sim. A quarteira, sim. Mas o Marco Chagas chega isolado e nem sabe do acidente. É uma chegada, aquela etapa é uma chegada ali junto ao mar, em quarteira. Hoje já não há uma
uma avenida paralela, mas naquele tempo era apenas a avenida que está junto ao mar e que hoje é muito mais um passeio para as pessoas, não é? Que foi transformada. Um calçadão, não é? Exato, tipo calçadão, exatamente, mas na altura não, era ali. E a chegada é exatamente nessa reta. O que acontece é que nós tínhamos o Joaquim Agostinho, que tinha vestido a camisola amarela no dia anterior no contrarrelógio e estávamos a comandar a corrida. Nós tínhamos uma belíssima equipa, a verdade é essa, não é? E chegámos ali a corrida, tinha 2 etapas nesse dia, lá está, à parte da tarde havia uma pista, creio que em Lolé, Lolé a Tavira, mas creio que em Lolé, porque nós chegámos em Quarteiro e portanto terá sido da parte da tarde em Lolé, havia muitas vezes essas meias etapas e nós nessa etapa acabamos por controlar bem a etapa, ela era relativamente curta, não tinha grandes dificuldades e chegámos e eu vou ganhar essa etapa ao sprint, portanto chega toda a gente, só que o pelotão vem alongado e enfim, a infelicidade que toca é que vem então, pelo que me é contado, não é? Porque eu estando na frente não percebi, vêm 2 cães, um atrás do outro, que entram dentro do pelotão e portanto é o nosso Joaquim Agostinho que toca num deles e portanto acaba por cair. Inicialmente, quando eu corto o médico e volto, o Agostinho caiu, eu volto, estou ali com ele, pronto, há todas aquelas imagens que existem, não é? Da sua chegada, do apoio de 2 dos meus companheiros na altura, o Benjamin Carvalho e o também já infelizmente desaparecido nosso companheiro José Amaro, que o vem a amparar, ele corta a meta, senta-se ali, molham-lhe a cabeça e tal, e inicialmente pensa-se que é apenas mais uma queda, não é? Porque o Joaquim Agostinho tinha o hábito de cair, não é? Caiu muito, como se sabe, ele já tem um início de carreira tardio, sem técnica, não fez a escola, vamos dizer assim, de correr de bicicleta, porque começou aos 25 anos. Mas pensa-se que é apenas mais uma queda, ele próprio terá pensado isso, não é? E em vez de, porque a ambulância chega logo ali, e nós não sabemos se isso não terá sido o que fez a diferença, porque ele não quis ir para o hospital, não, ao hotel, e levar-no para o hotel. Eu vou fazer a cerimónia protocolar, termino, pego na bicicleta e vou, porque estávamos ali numa residencialzinha, ainda em Quarteiro, e portanto fui de bicicleta para lá, e fui à procura para ver onde estava, porque nós tínhamos ali apenas aquele espaço de descanso, vamos dizer, não é? Porque depois tínhamos outra etapa, e eu fui ver qual era o quarto em que ele estava, lá na relação na entrada do hotel, vi qual era o quarto que estava um outro companheiro com ele, que era o Benedito Ferreira, e ele, a última vez que eu vejo Joaquim Agostinho em vida, ele ainda está com a camisola amarela vestida, os calções, e está com um saco de gelo na cabeça, estava deitado de barriga para baixo, assim, atravessado na cama, sem os sapatos, e estava ali supostamente a descansar, não é? Recuperar da pancada. E eu pergunto, e o que é que lhe está a doer? Ele disse a cabeça, porque ele não tinha nada, era uma coisa insignificante, ali uma pequena lesão, mas o problema era interno, claro, não é? Ou seja, o derrame interno. E ele diz-me, a cabeça, só me disse a cabeça, dói muito a cabeça. Mas houve um pormenor que me fixou, enfim, custa-me sempre falar disto e faço hoje. Eu, não percebendo nada, percebi que ele não estava bem, porque o olho dele, quando o olho me sentiu e que eu falei, ele passou, mas não me fixou, ou seja, ele não... senti que já não estava bem, e a verdade é que conta o Benedito, é que ele ainda se tenta levantar para ir à casa de banho, e é quando se tenta levantar que começa a cambalear. Ele chama depois então o enfermeiro que nós tínhamos na equipa e o senhor Manuel Graça, que era o responsável da equipa, e depois já aquele percurso que se sabe, enfim, que foi uma coisa que nos marcou, porque o Hospital de Faro não tinha as condições para naquela época, né? Em 1984, e ele vem e só chega ao Hospital de Santa Maria muitas horas depois, demasiado tarde. Claro. O que é que o distinguia como ciclista e como pessoa? Olha, como ciclista ele era um fora de série, portanto aquele homem era um fenómeno, aquele homem tinha umas condições físicas que nenhum de nós tinha. Mas desde sempre, nasceu assim? Nasceu assim. Aquele era um rapaz que era trabalhador no campo, mas que, enfim, ele tendo a minha altura, ou seja, um tipo de 1,70 m, pequeno, relativamente pequeno, mas tinha um caixote, né, como costumamos dizer, tinha uma caixa torácica, caixa, uns músculos. Eu, a primeira vez que lhe mexi, assim na brincadeira, quando eles estavam uma vez na massagem lá em França, e que lhe mexi nos músculos, nos gêmeos, eu nunca tinha visto nada igual. Eu quase não tinha pernas, mas as minhas pernas eram
Aquilo não, aquilo era parecia veludo, está a ver o que é os músculos estarem ali todos definidos, aquilo era um transportador de oxigênio, uma coisa fantástica. E ele tinha uma capacidade de oxigenação e devia ter um VO2, que é aquilo que se mede para a capacidade do atleta de alta competição. Neste tipo de esforços é fundamental, devia ter altíssimo, e portanto ele mergulhava no mar bom, as conversas eu podia ficar aqui o dia todo a contar, acho bem. No início da época em França nós fizemos um estágio na Côte d'Azur, era habitual, as equipas juntavam-se maioritariamente ali e começávamos ali a temporada, começavam ali e eu tive esse privilégio também de lá estar. E ele lá levava umas barbatanas, ele adorava o mar e adorava fazer a caça submarina. Okay. E lá levava o equipamento, dizia, este mar aqui, isto não tem nada, mas pronto, vamos lá. Uma tarde em que a manhã tinha sido mais tranquila de treino e ele foi até ao mar e levou aquilo e eu fiquei ali sentado. Em fevereiro não há propriamente gente no mar, não é? E portanto eu sentei-me ali e fiquei. Quando ele lá ajeita aquilo, tinha uns óculos, um tubo. Sim. E aquela coisinha uma espingarda, de pressão, não é? Que faz, que eu também confesso que não era bem não era nem é a minha especialidade, mas percebi que ele ia tentar encontrar alguma coisa lá naquele mar. E eu fiquei ali sentado a ver, mas depois apanhei um susto, porque ele, depois de se ajeitar, mergulhou e nunca mais vinha cá acima. E eu fiquei preocupadíssimo, aconteceu alguma coisa, não pode, ninguém está tanto tempo debaixo d'água, não pode. E eu começo a olhar, eu não falava nada francês, né? Estava no início, foi a minha primeira abordagem, vamos dizer assim, naquele grupo. Ali, numa praia deserta, e aquele que era o meu grande herói, a grande figura do ciclismo e também do desporto português, não é? Eu, assim, acontece aqui alguma coisa, o que é que eu vou fazer? Tenho que ir à procura de socorro. E passado não sei quanto tempo, para mim foi uma eternidade, ele vem cá acima, coisa, ajeitou outra vez, e eu, cá longe, né? Você está bem, ele, tudo bem, assim, bem. Ele lá andou mais um tempo e tal, depois eu tranquilizei, não é? Percebi que aquilo era mesmo assim, e quando ele volta à terra, eu disse, mas Augusto, desculpa, nós chamávamos de Augusto, desculpa lá, então, mas você, como é que conseguiu, onde é que você está? Você foi... ele riu-se, isso é normal, quando era na guerra, eu é que também mergulhava para ir buscar os peixes, quando eles andavam eles chegavam lá, largavam uma bombinha e depois ia buscar os peixes, não é? Eu é que ia buscar os peixes lá naqueles rios enormes de Moçambique, portanto, era uma pessoa assim. Isso é minutos debaixo d'água, é? Minutos. Ele devia ter uma capacidade, neste caso em apneia, não é? Sim. Uma capacidade invulgar. Portanto, aquele caixote todo que ele tinha, que depois estava tudo ali. Mas tudo ali de um homem que sempre teve uma vida de trabalho, ele mesmo correndo, tinha lá o espaçozinho dele, onde tinha os cavalos, enfim, onde tinha ainda hoje a viúva Ana Maria lá vive, não é? Um espaço fantástico ali a caminho de Santa Cruz e, portanto, aquilo era o refúgio dele. Aliás, muitas pessoas diziam, e eu reconheço que era assim, se ele tivesse sido mais dedicado ainda à modalidade, ou seja, esquecer a família, esquecer Portugal, esquecer as coisas dele que ele adorava, os cavalos e tudo aquilo, ele teria sido ainda melhor, ainda maior. Mas o Joaquim Agostinho era assim, um caso único. Como pessoa, das pessoas mais incríveis que eu conheci, com uma simplicidade e com uma maneira de ser também com uma personalidade forte, é verdade. Mas uma pessoa que, ao contrário daquilo que algumas, enfim, se calhar mais línguas, as pessoas, ele era burro. Não, de burro não tinha nada, ele era uma pessoa extremamente inteligente, só que a sua vida tinha sido de trabalho e de repente entra num mundo que é completamente distinto daquele que ele vivera até aquela altura. Sim. E que o tornou depois na grande figura que foi, a nível nacional, um dos maiores atletas de sempre do nosso país, e isso ninguém lhe vai retirar, claro. E também a nível internacional, aquilo que ainda hoje o nome de Joaquim Agostinho representa no ciclismo internacional, em particular na Volta à França, claro, onde ele foi uma das grandes figuras. Claro. O Marco, nas Voltas à França que correu, chegou a ver a rivalidade Merckx-Joaquim Agostinho?
Já não apanho o Eddy Merckx a correr. Conheci-o, curiosamente, numa das viagens que nós fizemos após Tour, fiz os tais critérios, como se chama lá, tais corridas após a volta à França, com ele, neste caso as esposas na altura, a fazer-nos já companhia. Aquilo era uma vida dura, fazíamos centenas de quilómetros de deslocações diariamente e fizemos como que uma outra volta à França a seguir. E uma das vezes estamos ali algures numa das autoestradas de França e ele ia a conduzir, claro, o carro da equipa e com as bicicletas em cima, e era fácil de identificar, para um carro ao nosso lado, e então quem era? O senhor Eddy Merckx, que se apercebe que é um carro de ciclismo, vê que é a equipa Push, na altura era a nossa equipa, e se põe ao lado e faz ali uma saudação a ele, e conversa, e ele e a esposa, e portanto foi o momento em que eu os vi, enfim, aquilo que tinha sido uma grande rivalidade, eu já não apanho enquanto corredor. Nesse ano, uma das grandes figuras do Tour era o Bernard Hinault, que aliás ganha também 5 Tours, não é? Que curiosamente abandona essa volta à França, é uma história muito, muito gira, porque ele abandona a volta à França de camisola amarela. Ele estava com uma lesão no joelho, que posteriormente o obrigou a uma cirurgia, e viu que não estava em condições, porque estávamos nas montanhas, foi um ano muito, muito, muito chuvoso, foi uma volta à França muito dura, por isso ele, aliás, ele esteve aí numas comemorações da Federação, e eu falei-lhe nesse tour, e ele, isso, só chuva, só chuva. E para ele foi marcante que ele teve que abandonar, e o vencedor final foi o Joop Zoetemelk. Aliás, era um homem que já tinha feito diversas vezes segundo, e foi o único tour que conseguiu ganhar, foi esse. Por falar em títulos, o Marcos Chagas ganha pela Mako Jeans, pelo Porto, e 2 pelo Sporting, são 4, não é? E é verdade, o que eu vi, nunca acabou em segundo e terceiro. Quando acabou no pódio, foi para ganhar. Eu tenho uma série de resultados nos primeiros lugares. Eu, a primeira volta a Portugal que vou, sou 6º classificado, que é ali após 25 de Abril, lá está, já numa equipa pequenina, chamava Costa de Sol, que foi criada ali com elementos que tinham saído do Sporting e outros do Benfica também, criaram aquela equipa, enfim, um senhor que gostava muito de ciclismo, criou ali aquela equipa, e eu faço 6º lugar. Depois, no ano a seguir, faço 5º lugar. Depois, há ali uma série de... Depois vou para a França, não é? Pelo meio, à volta de 79, é que eu ganho, mas sou desclassificado na semana a seguir, pelo doping. E, portanto, depois há ali um conjunto de anos em que eu ganho 82, 83. Eu fui em 81 para o Futebol do Porto, não ganho eu, mas ganho o Manel Seferino, que era meu colega de equipa, nós tínhamos uma belíssima equipa, e ele no primeiro dia, a caminho de Vila Real de Santo António, ganhou 12 minutos o pelotão e acabou ali a volta. E, portanto, foi só gerir, e nós fizemos uma belíssima volta, e o Zeferino foi o grande vencedor. Depois eu ganhei 82, então, pelo Futebol do Porto. No ano a seguir, enfim, temos ali um convite e vamos para a Mako Jeans. Porquê? Porque era esse senhor que me contactou na minha casa no final de 1980, tinha entretanto saído do Futebol do Porto. Nesse ano começou a era Pinto da Costa, que dura até hoje, não é? Exatamente. E portanto, não tendo nada contra, eu ainda apanhei o presidente anterior, o Américo Sá, que era o Dr. Américo Sá, e depois há esta transformação. E pelo facto de ter havido alterações na própria estrutura do clube, esse senhor saiu. Ele que era chefe de secção saiu. E é ele que é convidado por uma empresa, enfim, que se chamava, já não existe, Mako Jeans, na Trofa, que pensam em fazer o ciclismo. E ele vem ter comigo, nós começamos a pensar, mas isto do nada e tal, mas vamos conseguir criar as condições. E criaram as condições, eu consegui trazer 3 dos meus colegas, ou seja, raptei mais 3 do Futebol do Porto, o Eduardo Correia, o Manuel Seferino, lá está, e também o saudoso José Amaro. Nós saímos os 4 e acabamos por depois, num conjunto de outros corredores que foram ali encontrados, ganhar essa volta, e fizemos uma belíssima época. Só que aquilo era de 2 irmãos, um pelos vistos gostava muito de ciclismo, o outro foi presidente do Tirsense do futebol, e havia provavelmente outra ideia, e para nosso espanto e para nossa grande surpresa, eu devo confessar que foi dos dias mais tristes da minha vida. Nós estamos numa festa de Natal a pensarmos, é o convívio e tudo isso, e depois preparar o novo ano. Não, e o administrador, quando faz o seu discurso e de repente diz, meus amigos e tal, foi um prazer, mas isto acaba aqui. Bem, imagine, nós ficamos
ficamos muito... Eu fartei-me de chorar, não tenho problema nenhum em dizer Claro. isso. Porque era um projeto muito interessante, muito aliciante, tínhamos condições boas, criaram lá um centro de estágio nas próprias instalações da empresa, que tinha mais de 500 funcionários, era uma coisa grande na altura, de calças, jeans, enfim, de roupa, e aquilo era uma coisa fantástica, e de repente tiram-nos completamente o chão de baixo, foi uma tristeza. Mas, olha, foi também depois coincidente com o regresso do Sporting no ano a seguir, e é quando eu volto então ao Sporting, não é? Neste caso ao Alvalade. E há uma foto muito... que tem um simbolismo, está carregada de simbolismo, e que há pouco até o nosso produtor, o Rui Glória, tinha ali num computador, que é o Joaquim Agostinho com o Marcos Chagas na pista de José Alvalade. O estádio está cheio, era um jogo de futebol. Foi uma Sporting-Benfica. Sporting-Benfica. Ok. E nós, é quando é dada a notícia, neste caso aos adeptos, não é? Isso, associados do clube. Pelos altifalantes, é? Sim, que nós demos essa volta no intervalo do jogo, a dizer que no próximo ano nós teríamos equipa de ciclismo. Portanto, foi um dia assim particularmente importante, e aquela fotografia para mim representa muito. Claro, exato. E quanto é que foi esse jogo, lembra-se? Não me recordo, acho que o Sporting ganhou. Não era sempre, mas acho que dessa vez ganhou. E portanto, e depois o Marco faz quantos anos no Sporting? Faço até 87, é o final do clube também, ou seja, o Sporting faz ali 4 temporadas, há também as mudanças, neste caso a nível diretivo. Sim. Sai João Rocha. Claro. E portanto ainda ficamos ali, creio que 2 temporadas já com outra direção, mas nós percebemos que não havia a mesma... Enfim, lá está, as coisas também estavam a mudar, se calhar teria que ser assim, se calhar não é pelo facto de ter sido mudança de presidência, de presidente e de direção, mas porque teve que ser assim, eles em 87 decidiram terminar. Ok. E é aí que se dá... Lausanne, não? Não, isso já é anterior. Lousa já é anterior. Lousa, que é aqui de Pinheiro de Louros. Lousa fica ali a caminho da Malveira, uma aldeiazinha que tem uma história enorme com o ciclismo, teve belíssimos corredores, teve um que ganhou a volta a Portugal também, o do Adelino Teixeira. Enfim, sim, Adelino Teixeira. Portanto, é uma equipa sempre que inicialmente foi durante muitos anos, Lousa Trinaranjo. Era uma marca que era ali da venda do Pinheiro, e portanto um senhor que eu também tive o privilégio de conhecer. Sei que, entretanto, teve um fim trágico, que era o Sr. Mário Alves. Uma pessoa que ajudou muito aquela aldeia, que tinha uma paixão, tem, eles continuam a ter escolas de ciclismo, tudo isso. São coisas que nos marcam na nossa vida, sim. Há bocado estamos a falar sobre a mudança dos tempos, das bicicletas, mas não falámos da alimentação. O que é que era alimentar durante a etapa no tempo do Marcos Chagas? Era complicado, não só durante a etapa como fora dela, ou seja, nós tínhamos as pessoas que nos antecederam, os mais velhos, que eram depois também normalmente os nossos diretores, tinham uma visão das coisas que eu depois, com o passar do tempo, também percebi que aquilo tinha que mudar, não é? Se eu lhe disser que nós, quando estávamos em Alvalade, ainda às vezes, quando nos encontramos com os meus colegas falam nisso, nós, quando estávamos em estágio, a comida era sempre a mesma. Nós tinha lá um restaurantezinho que pertencia ao Sporting, enfim, havia ali um espaço que hoje já não existe, na zona do Campo de Tiro, ali algures, onde estão agora aqueles apartamentos todos e tudo aquilo. Sim. E ali havia um restaurante onde nós íamos comer. Havia esse acordo, não é? E, portanto, íamos sempre lá comer. E a comida era exatamente a mesma. Almoço e jantar. Sopa, peixe cozido, bife grelhado. Sopa, peixe cozido, normalmente pescado, ainda hoje não consigo ver pescado à minha frente. O bife até marcha, não é que eu seja particularmente fã. Sim. Agora a pescada cozida ardeu, porque foram anos a comer a mesma coisa. Esse era um dos problemas que eu achava que não fazia sentido, como aliás está mais que provado hoje, mas naquela altura era assim, e aquilo era o tipo regime, era assim. Na competição era outro problema. Porquê? Porque nós não tínhamos muita oferta, mas isso era um problema de toda a gente. Nós o que é que comíamos? Comíamos fruta, cortada aos pedaços, maçã, banana, frutas cristalizadas. Isso sim, para a época era uma coisa ótima, que era embrulhado em prato e nós íamos retirando e íamos comendo, e era uma fonte de energia, porque tinha açúcar em quadrados, marmelada em quadrados. Era só isso? E água, pois. E água.
porque não havia, naquele tempo, quando eles começaram a ter uma ideia de misturar algo mais, hoje os alimentos líquidos são tão ou mais importantes que os sólidos, e nas etapas que não são tão longas assim, hoje aquela gente só vive com alimento líquido e géis, que são de absorção rápida, chegam ali, apertam aquilo, cortam, apertam aquilo e aquilo sai assim vamos dizer que é uma pedrada de energia. Naquele tempo não havia nada disso, as próprias barras energéticas que hoje existem, não havia. Aquilo era o que nós tínhamos. Quando havia as etapas grandes, sabe o que nós comíamos? Uma sandocha, davam-nos uma verdade. O Porto de Lisboa, até canja, eles levavam num termo e depois davam-nos canja num bidão, tudo triturado, e nós comíamos a canja pelo caminho. Era o que havia, mas para enfrentar etapas de 8 horas ou 9 horas, o Porto de Lisboa são 340 km, eram. Ganhou alguma? Sim, ainda ganhei, mas eu já ganho na altura em que o Porto de Lisboa deixou de ser feito, ainda o fiz consecutivo, fiz Porto de Lisboa logo aos 18 anos, 19 anos, eu costumo dizer que fizesse isso hoje, a pessoa responsável era presa, não é? Porque eu era uma criança, quase adolescente ainda, e puseram-me a fazer um Porto de Lisboa direto de 340 km, e terminei, ainda era ali no estádio de Alvalade e terminei. Mas depois, a partir dos anos 80, a corrida começa a ser dividida em duas partes. Fazia-se Porto-Coimbra e depois Coimbra-Lisboa. Okay. Exatamente porque já havia, a nível internacional, essa limitação e eles não queriam que se fizesse uma etapa tão grande, não é? Havia o Bordeaux-Paris em França, que também deixou de existir, que eram os tais 600 km, que o nosso Joaquim Agostinho ainda fez, nesse ano que eu estive com ele fez, que era atrás, aquilo eram 600 km, eles iam até, não me recordo, Tours, acho que é, até um local onde estavam umas motos à espera chamadas Derny, e cada um dos corredores, também não eram muitos, aquilo seriam para aí 20 e tal, 30 corredores que participavam, e depois cada um tinha uma moto e vá de andar até Paris, eles partiam 1h da manhã, faziam durante a noite essa ligação todos juntos, à luz dos carros, e depois tinham ali 10 minutos para se mudar, para fazer as necessidades fisiológicas necessárias, e vá de montar, e depois era até Paris 400 km. Portanto, esse também deixou de existir, e foi olha, tive esse privilégio de estar lá na chegada, que havia um critério nessa chegada, e eu participei, e o nosso Joaquim Agostinho fez 3º lugar nessa corrida. Sim, na única participação, mas disse, também não me apanhou aqui mais, porque foi uma experiência. Tivemos um outro corredor português que fez lá 3º lugar também, na primeira passagem do Sport, o Manuel Gomes, fez também 3º lugar nessa clássica, um belíssimo corredor, correu no Foco do Porto, depois veio para o Sporting, e foi isso é em 75, que é quando o Sporting tem a primeira vez a equipa internacional e pela primeira vez vai ao Tour. É verdade. Mas como é que nos anos 80, no final, ainda se alimentava tão mal? Como é que não havia especialistas? As coisas só começaram a melhorar nos últimos anos em que eu competi, porque eu depois, como disse, o Sporting acaba em 87, depois temos 88 e 89, vamos para o Lultano, que era o Lultano Valtruvo. Grande parte da estrutura do Sporting foi para lá, nomeadamente até dirigentes, tudo isso no apoio. Fizemos uma belíssima corrida e equipa, ganhámos uma volta a Portugal com um inglês chamado Kane Tixon, que era uma figura incontornável, era um belíssimo corredor, mas depois tinha assim uma cabeça complicada. Do tipo de o massagista chegar de manhã ao quarto dele e ele não estar lá, porque ele tinha calor, arrancava, pegava numa coisa qualquer, deitava no chão com um lençol e dormia lá no sítio, algures dentro lá daquelas residenciais onde nós dormíamos, não era propriamente hotéis também de mais alto nível, claro. Não é? E ele era assim, e quando nós bebíamos água e não sei o que, ele era capaz de beber uma garrafa de litro de Coca-Cola. Passa a publicidade, tinha assim particularidades, mas era um belíssimo corredor. Não terá sido se calhar melhor exatamente porque ele não era um corredor disciplinado, não era um atleta verdadeiramente, claro. Apesar de ser muito bom. Sim. Mas estamos a falar sobre a alimentação, que aí notou-se, começaram a chegar coisas de nível internacional, algumas marcas começaram a criar e a transportar, porque nós sempre fomos aqui o cantinho, claro. Não é? Um bocadinho longe dos centros. Quando nós íamos competir, e eu ainda nesse período ainda vou além fronteiras pela seleção, ainda participo em algumas corridas, principalmente
pela seleção portuguesa, e nós começávamos a ver que aquela gente já tinha barras para comer, já tinha outro tipo de alimentos. É quando então nós começamos também a ter a chegar cá. Essas ofertas dos próprios hipermercados começam também a ter já oferta de coisinhas que, parecendo hoje, são vulgares, não é? Sim, claro. Aquelas barras de cereais, tudo isso. Na altura, como não havia nada, o que começou a chegar foi muito importante. E também os alimentos líquidos foram muito, muito importantes também. Portanto, batidos, não era? Sim, que Tudo normalmente junto, vem, batia-se e depois... sim, ou mesmo aquele que vem concentrado em pó e que depois é misturado com água e que tem tudo lá, não é? Isso hoje é habitual, os atletas de qualquer modalidade, mas no ciclismo mais, porque como sabe, um atleta numa corrida numa etapa que apanha 200 km e com calor, ele consome, uma equipa consome 100 e tal, 200 litros de líquidos ao longo de uma etapa. Portanto, tem que dar uma média de mais de 10 litros por atleta. Claro. Entre o que bebe e o que gasta para se molhar com água, tudo isso. A média, nós fazíamos isso. Eu ainda fui diretor desportivo depois durante um tempo e era uma coisa assustadora por vezes vermos o tempo, as coisas a desaparecer e ainda a faltar às vezes para fechar o abastecimento líquido e nós não termos quase para dar, porque tudo o que levávamos era consumido pelos atletas. E eu sei que o Marco ainda corre. Tem dentro de si o bicho da competição, ainda bem. Também consome durante as etapas isso? Sim, agora? Sim. Eu vim recentemente, fui com mais uns amigos, fomos fazer o Brasil Ride, que é uma competição fora de estrada, das mais duras, das mais importantes do BTT, feita em bicicleta todo o terreno, na Bahia. E, portanto, nós estavam muitos portugueses também, aliás, o vencedor, o Tiago Ferreira, é português, foi ele que ganhou, já foi campeão do mundo de maratonas também, um corredor de referência do nosso país, felizmente temos-los, e não só no ciclismo de estrada, e já fazemos uso disso, ou seja, hoje já temos eu costumo dizer, e desculpa eu estar aqui ligeiramente a corrigir, eu tenho sempre o bichinho da competição, mas eu hoje tenho que andar muito mais devagar, por um lado porque fiz 67 anos, não é brincadeira, se me lembrar que daqui a 3 anos vou ter 70 anos, não é? Mas também porque deve ser assim, e os meus colegas que foram comigo, um costuma fazer parelha comigo, que é o Nuno Margaça, tem 50 anos, os outros 2 colegas que foram, o Pedro tem 54 também, e o outro mais novo, o Nuno Neves, tem 40, tem a idade da minha filha, pouco mais velho. Portanto, são umas crianças ao pé de mim. E eu quando vou para estas coisas, digo, vocês vão no meu passo. Portanto, sou eu que determino. Isto é muito, assim está bem, vamos lá. E foi muito interessante, foi muito, enfim, é duro, exigente, apanhamos muito calor, apanhamos chuva, apanhamos, enfim, tempo de Brasil, não é? Apanhamos de tudo um pouco, apanhamos muita montanha, apanhamos sítios maravilhosos, foi uma experiência que eu dizia, bom, olha, que eu não vou meter em mais nada disto, pai, já não tenho idade, mas não sei. Mas depois, às tantas, se calhar vou repetir. Claro, imagino, claro que sim. Mas sempre nesse registro, ou seja, eu vou... até acabamos por fazer, eu e o Nuno, porque corríamos em dupla, o Nuno Margaça, fomos terceiros classificados na categoria de Grandmaster, porque, eu costumo dizer, os outros velhos são todos velhos, e é verdade que eu seria o menos novo de toda a gente que participou, mas as 2 primeiras parelhas chegaram com 2 horas de avanço em relação a nós, andavam muito, portanto são rapazes ali de 60 anos, um rapaz de 60 anos já é bem diferente do rapaz que já fez 67 agora, claro, entretanto, não é? Okay. Estava a falar das paisagens da Bahia. Quando competia cá em Portugal, há tempo para contemplar a paisagem? Vamos a subir a Senhora da Graça, por exemplo. Rui, não há muito. O saudoso Joaquim Agostinho tinha uma frase muito, muito interessante que foi escrita provavelmente pelo Sr. Carlos Miranda, que era o homem que mais acompanhou a carreira dele. Claro. Alguém. Dos muitos, o seu pai também teve esse privilégio, e eu também tive o privilégio de conviver com o seu pai. Mas na altura nós lemos uma coisa que ele disse e que acho que define tudo. Ele disse, o que é que eu vejo? Vejo as estradas. E é verdade, grande parte do tempo nós não temos condições para estar a apreciar, principalmente naqueles momentos. Há momentos de pausa, há momentos tranquilos, há momentos para ver, até se às vezes, né, até surgem imagens disso, que é uma rapariga gira que está de biquíni à beira da estrada, claro que o pessoal olha, que manda uma boca, mas aquilo é no momento, porque de repente há movimentações, há ataques, já aquilo toca a andar, ou nas montanhas, não há tempo.
Eu fiz uma travessia de Portugal fora de estrada e aí sim eu conheci Portugal de uma forma diferente. Fiz uma coisa em 2013 que se chama Transportugal, que continua a ser realizado. Maioritariamente tem, por norma, 90, 100 pessoas, mas 75% são estrangeiros que adoram vir cá. E quando eu fiz, começou em Mirandela, e agora começa... Não, começava em Bragança e agora começa em Chaves, assim é que é correto. Fazíamos um percurso que hoje é ligeiramente distinto, mas vai terminar em Sagres. Este ano terminou em Albufeira. Enfim, é uma travessia total do nosso país. Aí sim nós vemos o país que temos, as diferenças que existem entre, lá no início, Claro, né, entre claro, os montes, sim. até chegar ao Algarve. Tudo aquilo que se vê, tudo aquilo que as pessoas muitas vezes não têm a oportunidade de conhecer, porque estão fora de estradas, estão nos caminhos onde as bicicletas, e às vezes a pé, é que nós conseguimos passar. Sim. E o subir ou descer, o que é que custa mais? Nesta nova versão eu já não sei o que é, porque na estrada o descer é magnífico, é o momento em que nós recuperamos, em que a capacidade, aquilo que nós vimos ali no esforço total ao longo de uma montanha, a descida faz a recuperação. Okay. No BTT, fora de estrada, não é exatamente assim. Porquê? Porque a concentração, a exigência muitas vezes é de tal forma que nós cansamos-nos, ou pelo menos desgasta-nos muito as descidas. E quando nós não... costuma-se dizer que fora de estrada nós temos que sempre ter a noção de onde é que estamos a colocar a roda, porque a roda ou passa ou não passa, e às vezes há obstáculos, há regos, há coisas que surgem, há descidas que são muito duras a subir, depois a descer também não são fáceis. E essa concentração e essa necessidade de estar sempre atento é muito desgastante também. Imagino. Última pergunta sobre o seu espólio. Tem um espólio de camisolas? Tem as 4 camisolas amarelas? Tenho todas, tenho muitas camisolas. Eu posso dizer, Rui, com orgulho, que eu provavelmente terei dos maiores espólios de camisolas de ciclismo das pessoas que tiveram, enfim, a oportunidade, como eu tive o privilégio de ser corredor de bicicleta. Eu não fui muitos anos, fui 18 anos, é verdade que é uma vida, então, mas há gente que tem muito mais, e portanto que tem muito mais anos. Eu deixei aos 33 anos, deixei de correr, porque entendi que era o momento de deixar. Mas tenho uma coleção, além dos troféus, claro, os troféus naquele tempo, hoje os troféus são muito mais bonitos. Aquele tempo eram os troféus feitos em metal e que oxidam e que se estragam, enfim. Mas o Rui fala nisso porque eu aqui há uns anos, e já daqui a pouco há 20 anos, doei o meu espólio à Junta de Freguesia de Pontebel, que é a minha terra, com a condição, uma única condição, vão colocar isto num espaço que seja aberto e que as pessoas possam ver, para que os vindouros, não é? Óbvio. Saibam que este rapaz, que é aqui natural da terra, fez umas coisas, ganhou umas corridas, foi campeão nacional não sei quantas vezes, participou numas coisas, e está aqui a prova disso, está aqui a demonstração disso. E até hoje aquilo continua guardado. Eu as camisolas, que foi o que o Rui referiu, que são para mim a minha principal coroa de glória, vamos dizer, porque eu tenho todo o tipo de camisolas, amarelas, verdes, azuis, todas as equipas que representei, não é? E foram algumas, e depois também uma ou outra que me foi dada. Ou seja, nós tínhamos o hábito, os colegas, quando ganhavam, por exemplo, uma determinada classificação, quando tinham, dividiam pelos outros. E eu fazia isso nas minhas amarelas em relação aos meus companheiros de equipa, e alguns também o fizeram em relação a mim. Portanto, eu consigo ter um espólio de camisolas fantástico, mas está guardadinho em casa da minha filha. Pois, acho bem. Porque senão corria o mesmo risco, que é, eu não faço ideia onde as coisas estarão guardadas numa caixa, algures, lá num armazém da Junta de Freguesia. Mas é promessas em vão, não é? Sim, e isso já ultrapassou uma data de presidências, de pessoas que vão passando pelo Executivo, os problemas mantêm-se, a Câmara do Cartacho, enfim, para quem não sabe, é das que tem tido maiores problemas financeiros dos últimos anos, e portanto eu compreendo isso, há outras prioridades. Agora, deixa-me triste, se calhar um dia vão esperar que o gajo bateu a bota, então a seguir nós vamos tratar de arranjar um museu. Nada disso, tem que ser antes. Provavelmente não será, mas também não me preocupo muito. Muito bem, olha, obrigado Marco pela sua simpatia contagiante. Jogo de palavra, dá para assistir no site da Rádio Renascença, rr.pt, e também no YouTube. Para quem nos queira seguir, temos muitos ilustres. O último foi Marco Chagas. Obrigado, grande abraço. Um abraço para si, Rui.